Fala, turma, vamos então finalizar essa cena. A gente já chegou num ponto bem interessante, porém a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer a finalização. Então a gente vai adicionar essa catraca, ela é igual, então aqui nessas outras três opções, só copia e cola. Esse balcão aqui eu vou fazer também, para você ver como é que faz. E as asteras aqui do teto em V também eu vou colocar agora. E essas tubulações pretas aqui também eu vou colocar agora. Bora lá então, já segue o canal aí, já curte. Qualquer dúvida que você tiver durante o vídeo pode comentar aqui abaixo, eu já vou em pouco tempo te responder e tirar tuas dúvidas. Eu vou começar com um box. Você já deve ter entendido o que eu estou fazendo aqui, né? Eu vou começar com um box, já fazendo aquela alturinha ali de baixo. Eu já percebo que o meu box ficou grande aqui neste caso, então eu vou pegar aqui o target da câmera e vou subir um pouco aqui para olhar um pouco mais de baixo. Essa distância me parece pequena. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir um pouco mais para trás, vou pegar esse pilar e vou trazer ele mais para cá um pouco, ganhando mais espaço aqui dentro. Acho que aqui já está ok já. Vamos chegar até aqui. Agora eu vou diminuir um pouco aqui a base da minha catraca, roleta, não sei como que chama. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar mais ou menos aqui 3 dessas, para começar a posicionar essa roleta. Eu vou dar um Ctrl T, aquele nosso atalho que eu estou sempre comentando, Ctrl T, ele atacha todos os objetos que estão selecionados, isso é sensacional. É um recurso que vai com certeza te dá muita velocidade de modelagem, muita, porque muitas vezes você tem 3, 4 objetos na cena que você quer atachar eles. E o que você tem que fazer? Você tem que selecionar um, você tem que ir lá, atachar, selecionar o outro. Muitas vezes o outro não é um poly, às vezes o outro é um box, ele também atacha em box, mas o atalho ele já converte em polígono e atacha tudo. Então, para que você não tenha que pegar um por um dos objetos, aqui nesse caso são 3, mas eu poderia ter pegado, por exemplo, 50 objetos. Como que eu vou atachar um por um? Posso selecionar attach multiple, ir lá, é bem mais trabalhoso, porque isso tem que fazer quase que o tempo inteiro. Então, Ctrl T, ele atacha todos os objetos que estão selecionados. Eu vou vir aqui, vou deletar esses outros que eu coloquei só para poder medir. Já cheguei numa medida legal, gostei. Como que eu vou fazer para subir agora essa roleta? Como que eu vou fazer para subir ela? Tem várias formas. Eu posso fazer aqui, ó, um connect, né? Eu posso pegar as duas arestas do lado, conectar, trazer para cá um pouco. Vou selecionar o polígono e vou subir ele. Eu já tenho exatamente aquela figura. Trago essa aresta um pouco para dentro, eu já tenho. Como que eu faço para subir? Eu vou extrudar com o Shift. Extrudei com o Shift. Vou mais ou menos até a altura do balcão, que vai ser aqui assim. O que eu posso fazer aqui? Ó? Com o Shift de novo, eu vou subir a minha extrusão, vou abrir essa aresta de cima e vou extrudar de novo essa parte superior aqui. Eu já tenho a minha roleta pronta. Vou subir um pouquinho mais essa parte de cima, que ela é um pouquinho mais grossa,
E tá pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquela partezinha de cima aqui, para ficar um pouquinho mais bonito, né? Então eu vou criar um box em cima, vou trazer ele para cá, vou chanfrar Ctrl Shift C do nosso teclado, nossos atalhos especiais. Quem ainda não conhece, vem participar aqui do time Pro, que você tem acesso a todos os atalhos, todos os scripts que a gente utiliza aqui para desenhar, que vão acelerar de forma monstruosa o seu desenho. Aqui eu vou colocar também o chanfro uniforme, vou aumentar um pouquinho o amount aqui, a quantidade, né, para você que não fala inglês. E eu já tenho essa lateral aqui da minha roleta na medida certa. E o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar, né? Eu vou dar um Ctrl S aqui. Já salvei. Ali em cima nós temos um monitor bem estranho, né? Bem estranho. Eu vou modelar também esse monitorzinho aqui. Nada muito trabalhoso, lembrando que a gente tem que fazer mais 11 cenas no dia de hoje, já são 8 horas da noite. Eu vou fazer agora esse objeto aqui. Uma coisa muito importante, eu vou utilizar um recurso aqui que eu aperto a tecla 6 com a mão esquerda e eu alinho um objeto na face de outro objeto. Isso é sensacional, eu uso direto. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer esta figura aqui, depois eu vou colocar essas aqui e alinhar tudo junto ali naquela face da roleta. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui criar uma esfera. Tem várias formas de fazer isso. Posso fazer uma esfera e posso criar aqui um hemisfério. Eu já meio que chego naquele resultado, Ctrl 1, alinho o pivô pela base. Olha se eu aperto 6 da mão esquerda, o que acontece. Olha que interessante. Olha lá como ele já se alinhou. Face com face. Isso é muito interessante. Economiza um tempão, porque você nem tem como alinhar esse objeto ali se não for assim. Você tem que ir no olho. Não é o que a gente quer. Bom, eu vou apertar de novo a tecla 6 e vou alinhar pelo piso. Depois alinhar ali em cima é fácil. O que eu vou fazer agora? Ctrl Alt C do teclado, eu faço um cilindro chanfrado. Pode ver que ele está chanfrado nas pontas. Eu vou colocar um fillet e um pouco mais de sides aqui, que é para poder deixar um pouco mais uniforme. Vou diminuir um pouco a escala, para quê? Para fazer essa aresta aqui das três faces, dos três cilindros ali, né, da nossa roleta. Vou angular um pouquinho, trazer um pouco para dentro, vou alinhar mais ou menos assim, vou olhar de topo. Aqui tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, o que é? Eu vou centralizar o pivô desse objeto cilíndrico de baixo, esférico de baixo, e vou dar um Ctrl Alt P, ou seja, eu vou abrir o cilindro, vou abrir o pivô aqui do cilindro e vou alinhar aqui com esse objeto do meio. Se eu rotacionar esse cilindro, ele rotaciona pelo centro da esfera de baixo. Então eu posso fazer o seguinte, com o Shift eu rotaciono 120 duas vezes e eu tenho a minha roleta aqui perfeitamente modelada. Ctrl T, já vou atachar tudo e vou apertar a tecla 6 do teclado e vou alinhar face com face. Aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que resetar esse objeto, porque olha como a marcação de fora mostra que ele não está pelas coordenadas originais. Então eu venho aqui nessa chavezinha, Reset Xform, Reset Select, converto de novo em polígono. Agora a gente vê que essas arestinhas da volta aqui, elas estão 100% alinhadas com aqui as minhas coordenadas x, y e z. Vamos de novo, aperto a tecla 6, agora olha que perfeição. Já está alinhado exatamente ali naquela posição. Não sei se não teria que ficar um pouquinho para fora aqui esses cilindros. Nesse caso eu acho que eu vou ter que fazer de novo. Eu vou dar uns Ctrl Z aqui para ver se eu consigo voltar. Vou diminuir aqui, vou rotacionar ele para fora. Vou dar um Ctrl Alt P, vou alinhar com o centro da esfera. Vou converter em polígono, vou resetar
a figura, eu vou converter em polígono de novo, Ctrl Alt P para chamar o pivô e centralizo com a esfera. Pronto, agora qualquer lado que eu rotacionar, ele vai rotacionar pelo centro. Com o Shift eu vou arrastar, eu vou até 120, vou copiar 2 vezes, vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl T. E aí, por garantia, eu vou resetar de novo, vou converter ele em polígono, vou apertar 6 do teclado e ali já vai alinhadíssimo para nossa plataforma. Eu acho que é isso, parece que só está um pouco pequeno, mas a dimensão dele está certa. Mais ou menos aqui, deixa eu ver se ele rotacionaria tranquilo. Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que aumentar um pouco mais a lateral aqui dessa nossa... aqui. E vou alinhar aqui também. Pronto, agora tá legal. Eu vou converter esse box de cima também em polígono e vou arrastar um pouquinho a aresta, um pouquinho para fora ali para dar um grau, para ficar top. E já vou te considerar que isso aqui tá pronto. Eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui, eu vou ter que desligar aqui o chanfro, porque eu vou ter que fazer um buraco aqui para fazer essa seta. Essa seta é o charme do local, a gente vai ter que fazer, não adianta. O cliente vai pedir. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um box, como sempre, né? Vou vir aqui na posição exata que nós temos aquela seta ali e vou fazer uma booleana. Eu vou aplicar uma booleana para fazer o furo na base da nossa roleta. Aqui, ó, booleana, eu subtraio o box. Agora eu já tenho aquele buraquinho, agora fica fácil. Que agora eu crio posso até pegar o mesmo box que já tinha ali sido usado para fazer o furo. Vou converter em polígono aqui a minha parte de fora aqui da estrutura. E aqui eu só preciso aplicar aquela setinha ali. Eu posso até modelar no próprio Max aquela seta. Não tem problema, para não ter que ir no Photoshop fazer e tal. Eu posso simplesmente vir aqui no próprio 3D Studio Max e fazer alguns cilindros. Então eu faço um, copio para cima, umas 6 vezes, seleciono a bem de cima, copio uma vez, Ctrl T, atacho as duas, seleciono ponto e vírgula, linha pivô pelo centro, vou dar um mirror aqui nesse botão de cima, copiando essa esfera para o outro lado e fazendo o outro lado da nossa setinha. Pronto, está pronta a seta. Vou dar um Ctrl T em toda a seta e vou aplicar uma textura de luz aqui da nossa biblioteca de texturas, que também está disponível. Toda a biblioteca de texturas está disponível para o pessoal que assina o Pro aqui na Sketch 3D. Então olha o clube de vantagens que você tem assinando agora o plano Pro. É só ir no site, fazer parte do Clube Premium. Você tem acesso a um monte de coisa legal. Todos os scripts, todos os atalhos, todas as texturas, os materiais que nós utilizamos do V-Ray aqui no 3D Studio Max, videoaulas, e também você tem acesso gratuito ao editor de materiais dentro do SketchUp e a biblioteca 3D da Sketch 3D dentro do SketchUp sem precisar baixar do site. São várias vantagens por um valor simbólico por mês. Vem fazer parte agora. Aqui já fiz a seta. Não ficou muito parecida, mas não é essa a questão. A questão é que tem que ter uma seta. A parte de trás já vou aplicar uma textura de plástico preto para escurecer. Aqui eu já vou chanfrar essa nossa base da nossa roleta. E já está pronta a roleta. Conversando um pouco, a gente já terminou a roleta. Eu vou aplicar um mapeamento aqui nessa roleta, porque eu vou aplicar um cromo sujo nela. Não existe o cromo 100%, né? Vou aplicar um cromo sujinho. Aqui nessa parte de baixo eu vou aplicar um cromo normal, porque ali onde as pessoas ficam passando acaba ficando mais liso.
Vou abrir o meu editor de materiais, selecionar a textura de baixo, vou mapear essa base de cima também. E agora eu preciso fazer esse monitorzinho aqui de cima. O que eu vou fazer? Eu vou fazer algo bem simples aqui. Só para ter uma tela ali e acabou. Nada muito complexo. Para isso eu vou aplicar um Shift B. Esse atalho ele já é padrão do 3D Studio Max. Não é nosso, mas eu utilizo bastante. Porque ele já chanfra o box. Você faz um box já chanfradinho. Que é mais ou menos o que eu vou utilizar para fazer aquele monitor do meio ali. Vou abrir um pouquinho para cá, diminuir um pouco o fillet. Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso converter ele em polígono, seleciono essa face aqui, eu dou um inset nela por dentro, extrudo para dentro e eu posso detachar essa telinha. E agora ela já fica sendo uma tela aqui, ó. Vou aplicar um mapeamento e vou dar um fit. Vou colocar uma textura qualquer. Vou selecionar essa textura e vou vir aqui nos mapas, em tela de PC, e vou colocar uma texturinha qualquer aqui por enquanto. Seleciono a parte de fora, vou colocar um plástico preto. Eu já fiz um chanfrinho ali, vamos ver se vai funcionar. Vou mapear. E vou criar uma base ali nessa telinha. Vou criar um box. Vou converter ele em polígono. Vou pegar o polígono de cima, vou com o Shift arrastar para dentro, venho para fora, Ctrl Shift C já chanfro, venho com o chanfro uniforme, seleciono essa figura, dou um Ctrl T para ela virar uma figura só, alinho com o Shift A com essa base, escalo ela para ficar do tamanho da base, vou aplicar a mesma textura do plástico na base. Nesse caso aqui tu viu que pegou uma das texturas, pegou do lado, outra pegou em cima. Para evitar isso, a gente vai aplicar o modificador Material. Não está aqui na lista. Material. Então eu posso usar o Material 2 ou o Material 1. Pronto, eu já tenho esse objeto, já posso dar um Ctrl T para ele ficar um objeto só, já aperto 6 da mão esquerda, já faço o meu objeto em cima da roleta. Vamos ver o tamanho que ele é um pouquinho maior, ele é mais ou menos aqui, faço um para um lado, faço o outro para o outro, vou vir aqui no ângulo, eu vou agrupar essa roleta, chamá-la de roleta e pronto, já está pronta a nossa roleta. Olha que legal. Agora com o Shift eu copio para um lado, copio 2 vezes, alinho ela de uma forma que não fique sobrepondo ali no cantinho. Trago um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. Pronto. E aqui também eu vou trazer para cá. Vou salvar. Aquele móvel lá também vai ficar, ó. Depois eu vou ter que modelar ele. Esse balcão, ele é uma meia-lua, aqui parece que ele é reto, aqui parece que ele é curvo, aqui parece que ele é reto, eu não entendi nada na verdade, mas eu vou fazer todo ele curvo. Todo ele curvo. Tem uma forma que mais de engenharia para fazer esse recurso. Eu vou criar aqui uma figura só para marcar o tamanho, a curvatura, só para marcar a curvatura. Pronto, agora com a curvatura eu posso fazer o seguinte, essa é uma outra forma de modelagem, também bastante utilizada. Vou aumentar a interpolação para 22 para ficar mais curvinho. Eu vou converter em SP-Line, eu vou pegar só a aresta de fora aqui. E vou fazer o que? Eu vou dar um outline nela. Vamos dar
dar um outline interno, né? Mais ou menos aqui, digamos que esse balcão termine. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso refinar esse material aqui, refinar esses vértices, que é para poder deletar o que eu não vou usar dele. Acho que mais ou menos aqui e aqui. Então, eu preciso selecionar esses aqui, seleciono, deleto e deleto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa figura, são duas splines perfeitamente paralelas. Para emendar elas todas, eu vou apertar primeiro aqui. Eu posso apertar a tecla número 2 do teclado. Deixa eu ver onde é que tá. A tecla número 2, que pega os segmentos aqui. Eu posso criar uma linha com snap, puff, puff. Ele vai perguntar se eu quero fechar assim. Ele vai perguntar se eu quero fechar assim. Agora que é o pulo do gato, presta bem atenção. Eu vou selecionar todos os vértices, vou apertar o Weld, que é para soldar todos. Pronto, agora o que eu tenho? Eu tenho o balcão. Se eu der um shell nele, ele já vai ficar com espessura. Ó. Então venho na câmera, é mais ou menos ali o nosso balcão. Aumenta um pouquinho para cima. Vai um pouco para trás ali, respeitando aquela distância. É mais ou menos aqui, ó. Como fazer aquela telha embaixo? Tem várias formas de fazer essa telha aí. A maneira mais rápida de fazer... Vamos tentar uma maneira aqui, vamos lá. Vamos fazer junto. Eu vou subir para cá o nosso querido aqui, fazer uma cópia. Vou diminuir aqui. Posso fazer um bend, né? Um bend eu acho que é o melhor recurso nesse caso. Deixa eu ver o que o Turbo Smooth me faz. Eu vou converter em polígono. Vou centralizar o pivô dele. E vou fazer um bend. O que o bend faz? O bend faz uma curva. Mexo na direção, deixo menos 90. O bend, ele faz isso, ó. Ele curva uma estrutura. Então, se eu vim até aqui a ponta do meu balcão, diminuir a angulação do bend, eu consigo colocar ele exatamente onde ele fica. Olha que legal. Entro para esconder a parte de baixo, subo a parte de cima, pronto. Agora, se eu converter em polígono e selecionar as arestas de fora, eu consigo deletar. Mesma coisa do lado de cá, se eu selecionar as arestas de fora, eu consigo deletar. Vou deixar o balcão até assim, vou mapear aqui, eu vou colocar um mármore. Eu não entendi muito bem o que é aquela textura, mas vou colocar um mármore aqui, só para representar esse balcão. Vou chegar um pouco para frente com ele. Vou diminuir um pouquinho ele na escala. E tá pronto. Considero como pronto esse balcão. Já fizemos a roleta, eu vou salvar agora. Já temos os canos de cima, a gente vai colocar aquelas lâmpadas ali de cima. Então a gente vai vir aonde? Na biblioteca, maior biblioteca do Brasil de objetos em 3D, blocos 3D para desenhistas do Sketch do Max. Já digitei Astera aqui antes, vou selecionar a minha Astera, vou vir aqui no meu script do 3D Max, vou colocar um traseiro objeto, eu já tenho ela aqui. Vou ter que fazer agora aquele V ali de cima, vou diminuir um pouquinho a escala, vou rotacionar uns 45 para cá, vou copiar uns 90 graus para lá, instanciado, e agora eu arrasto para cá e já conecto uma coisa na outra. Eu acho que não tem as pernas tão abertas assim, mas o que eu vou fazer? Vou deixar assim por enquanto. Vou dar um Ctrl G apenas, eu não vou atachar. Vou subir primeiramente elas aqui.
eu percebo que tem aquelas partes pretas ali que vão segurar as nossas asteras. Eu vou criá-las agora aqui, pau, subo elas um pouquinho aqui, vou diminuir um pouco, ficou muito grande, eu posso converter em polígono aqui mesmo, pego o polígono de baixo, arrasto para cima, pego o polígono do fundo, arrasto para trás e pego aqui também essa parte de trás do nosso box e alinho. A gente percebe o quê? Que esse box que eu estou desenhando aqui, ele é alinhado praticamente com aquela paredezinha ali de cima. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer alinhado em cima, vou arrastar para o lado aqui e ele tem que ser abaixo dessa... Vou baixar um pouco. Vou baixar um pouco aqui para não deixar tão alto. Vou tentar subir. Na verdade, acho que eu vou até atachar esses tubos. Não vou atachar porque depois eu vou querer utilizar as peças e vou ter que... Eu vou separar em duas partes. Vou selecionar os canos de cá e os canos de lá. Vou separar em duas partes para utilizar aqui nesse teto. Subindo esse cano, eu posso já ter... Olha que legal. Muito legal. Vou pegar esses vértices e ir com esse cano até o fundo. Tem que cuidar ali que ficou para fora aqui a nossa argolinha que segura os canos. Vou colocá-la aqui em cima. Eu já posso copiar várias dessas para baixo, por quê? Porque daí eu vou conseguir sustentar aquela parte de cima ali, né? Um atalho muito importante que eu falo o tempo todo, que eu adoro, é o Ctrl E. Ctrl E, o que ele faz? Eu vou selecionar esse cano e vou dar um Ctrl E e um Alt Q. Eu vou isolar todos os objetos que tem essa textura vermelha aplicada. Isso é sensacional, porque eu consigo selecionar todos os objetos que tem a textura aplicada. É muito difícil fazer isso na mão. Imagina, eu vou dar um Ctrl A. Eu tenho 22 objetos selecionados. Como eu selecionaria 22 objetos da cena com essa textura se eu não tivesse um atalho que fizesse isso? Seria praticamente impossível, né? Então, por que eu fiz o Ctrl T? Porque eu vou atachar todas essas argolas de cima, Ctrl T, seleciono os vértices de cima e subo tudo para poder fixar no teto. Olha que bacana, agora tu já não enxerga o fim. Agora eu vou chanfrar essa parte de cima aqui, essa sustentação aqui das minhas arestas, onde elas ficam fixadas. Eu vou colocar aqui um uniforme, Ctrl Shift V, plástico preto. Vou vir aqui na câmera, vou salvar, porque a gente já andou bastante. Vou copiar para cá, vou copiar para lá. Pode ser uma cópia, não precisa ser uma TET. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa aresta aqui que eu criei e vou arrastá-la para trás, ver como é que ela fica. Ela tem uma bem ali, ó. Vou copiar para frente, vou simular aqui que nós temos 3 arestas dessa aqui. Ficou um pouco distante, vou deixar um pouco mais para trás para ficar mais legal. Legal, agora o que eu vou fazer? Pulo do gato de novo, mais um pulo do gato do Ctrl E. Olha que legal, esse script foi eu que criei do zero. A ideia foi minha, eu fui lá e descobri. Selecionar 2 objetos, eu dou um Ctrl E, ele seleciona todos os objetos que tem aquelas texturas. Entendeu? Eu posso selecionar 2 objetos, este e este. Ctrl E, olha que bacana, ele selecionou só as asteras e os canos. Então eu vou selecionar na mão mesmo aqui as asteras, porque elas são um grupo. Vou selecionar também as barras de ferro preta, vou agrupar. Com o Shift eu arrasto para cá, com o Shift eu arrasto para lá. E aí eu já tenho todas as arestas aqui da minha cena. Faltou esse pedacinho aqui da frente.
Aqui é tranquilo, a gente abre os grupos, Alt-O, abre todos os grupos. Aqui o que a gente vai fazer? Aqui tem que ter cuidado, porque aqui esses objetos estão agrupados um grupo dentro do outro. Então é muito melhor, aqui tem que prestar atenção, porque aqui pode ser que dê erro. Eu vou selecionar, por exemplo, essas teras aqui, eu vou até ela, eu vou ver que se eu mexer nessas teras, olha, a parte interna fica para fora. Eu vou dar um Alt-C para fechar esse grupo, eu vejo que eu fechei todo o grupo inteiro. Então eu vou isolar. Melhor coisa que eu posso fazer aqui agora é desagrupar tudo e agrupar tudo de novo. Ó, vou agrupar esse, vou agrupar esse, vou agrupar esse. E esses dois de cima eu dou um Ctrl+T. Eu já posso colocar eles todos no mesmo grupo. Eu vi que ficou um pouco distante aqui do preto. Vou arrastar ali e fixar bem na posição. E aqui também. Esse aqui vai ser a figura padrão. Eu vou tirar as outras. Já consegui chegar num resultado legal aqui. Eu vou agrupar dessa forma, que é mais fácil. E aí eu deleto tudo que eu fiz aqui. Já que eu tenho um padrão. E copio para o lado 3 vezes. Venho na minha vista da minha câmera e pronto. Tá pronto o teto, tá pronta a recepção. As catracas ficaram um pouco grandes, não sei se você percebeu. Eu vou dar uma diminuidinha pequena nela aqui para não ficar tão desproporcional. Pronto, é mais ou menos isso aqui. Então a gente concluiu a cena. Olha que bacana, palmas. Você que acompanhou, que conseguiu fazer, parabéns. Você que ficou com dúvida em qualquer um dos momentos do vídeo, marca aqui embaixo, aqui nos comentários, o que tu ficou com dúvida, que eu vou sanar a tua dúvida assim que eu começar a ler os comentários. Marca aí, compartilha o conteúdo com seus amigos, vem participar do Time Pro. Tem acesso a todas as ferramentas, todas as vantagens de se tornar um desenhista profissional comigo, Ronan Amaral, que eu já estou há 2 décadas no mercado de publicidade. Eu tenho uma experiência considerável nesse meio. Acesse os seus objetos 3D na biblioteca Sketch 3D. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço. No próximo vídeo eu vou iluminar essa cena interna para você ver como é que ela vai ficar. Iluminado zero, não coloquei nenhuma luz nela ainda agora. No próximo vídeo eu vou colocar a luz nela e a gente vai finalizar essa cena aqui. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.